Então, a radioterapia é uma modalidade de tratamento oncológico que usa ou um acelerador de partículas, que é um acelerador, ou então uma fonte radioativa, que são as fontes de cobalto, as fontes de irídio, as fontes de ouro para tratamento oncológico. Então, a radioterapia nos tumores de mama, elas são indicadas para pacientes que não são metastáticas, no intuito curativo, quando a paciente não retirou a mama toda, ou seja, então fez uma cirurgia, uma quadrantectomia, ou uma cirurgia que não foi radical, então essas pacientes complementam o tratamento com a radioterapia. Ou quando uma paciente tem um estádio 3, ou um linfonodo positivo, ou um tumor grande, ou seja, maior que 5 centímetros, aí essas pacientes, mesmo tendo feito a mastectomia, que seria a retirada da mama inteira, elas precisam ainda complementar o tratamento com a radioterapia adjuvante. Por dia ou por... Porque assim, o tratamento são frações diárias e dependendo do tipo de tratamento pode demorar de 1 dia a 7 semanas no máximo. Tratamento no geral? No geral. Diariamente tem procedimento que vai de 12 minutos a 40 minutos, uma hora, dependendo do tipo de tratamento. Os principais efeitos colaterais na radioterapia de mama depende se a gente está tratando só a região da mama ou se a gente trata também as drenagens, que seria essa região da fossa supraclavicular e axila. Quando a gente trata só a mama, o principal efeito colateral que a gente vê é o que a gente chama de radiodermite. O que é isso? Seria a pele começa a ficar mais vermelha ao longo do tratamento. Ela é cumulativo com o passar do tratamento. No final do tratamento é quando a gente vê a maior reação. Depois a radiodermite vai melhorando e aí entra numa fase que a gente chama de hipercromia, que a pele fica mais escura, então fica num termo leigo chamado de fica um pouco mais bronzeada. E aí isso depois vai melhorando com o tempo. Uma outra coisa que acontece é cansaço. Isso é uma queixa comum de todas as pacientes que fazem radioterapia. Na verdade, depende muito do tamanho da área de tratamento que está tendo, por conta de liberação de interleucinas que a gente tem no nosso corpo, então dá um cansaço no paciente. Quando a gente está tratando a região aqui da fossa supraclavicular, o que a gente pode ver também cumulativo mais para o final do tratamento é a paciente com um pouco de desconforto para engolir, porque essa região está muito próxima do esôfago, onde acontece o tratamento da radioterapia. Que mais? Acho que basicamente na mama e nas drenagens é isso. Não, o câncer de mama não, nem a da próstata, nenhum dos dois. É que, falando só no caso da radioterapia, esses pacientes da mama normalmente já tomaram quimioterapia e dependendo do tipo de quimioterápico pode ter alteração. O da próstata, a radioterapia em si não altera muito, mas se for associada a hormônio pode ter problema sim. Certo. Mas a rádio em si não. Hoje em dia a radioterapia veio evoluindo, então para vocês terem uma ideia, quando começou a radioterapia, a gente basicamente marcava no paciente a área que a gente queria tratar e a radiação incidia. A taxa de cura nem alterou tanta coisa, né? Mas o que a gente melhorou muito foi exatamente os efeitos colaterais. Hoje em dia o que a gente consegue fazer é uma radioterapia que a gente chama de tridimensional, então ela é baseada numa tomografia. E aí, nessa tomografia, a gente consegue delimitar as áreas onde a gente quer radiação e onde a gente não quer. Então, por exemplo, o coração, o pulmão, que são áreas que estão próximas da mama, a gente delimita e a gente consegue ver, depois na tomografia, quanto de dose que está chegando em cada órgão. E aí a gente consegue estimar a chance de você ter um efeito colateral no futuro, nessas regiões. Então, é claro que a gente não zera, mas você consegue reduzir bastante. E depende bastante também da anatomia do paciente. Então, por exemplo, se você está tratando uma paciente que às vezes tem prótese, é um pouquinho mais complicado, prótese dos dois lados é um pouquinho mais complicado, ou dependendo se o coração é muito próximo da parede. Mas assim, a mensagem é que a gente evoluiu bastante. Hoje em dia a gente consegue poupar muito mais do que antigamente.
Não. A radioterapia ela é ação local. Então, por exemplo, se eu tratar o seu sistema nervoso central com uma entrada de campo, vai cair cabelo naquele pedaço. Mas não é uma, se eu tratar sua mama, próstata, cabeça e pescoço, não cai cabelo. Cai, por exemplo, cabeça e pescoço. Se eu tratar e o paciente tiver barba, vai ter problema na barba. Entendi. Então é sempre ação local de onde é o tratamento. Para mama, antigamente, e até tem muitos lugares que ainda fazem isso, o tratamento indicado era entre 25 a 30 aplicações. Tá? Hoje em dia tem protocolos mais modernos que vieram principalmente de estudos do Canadá e Estados Unidos que reduziram esse número de sessões para 15 a 16 aplicações. As sessões são diárias, de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Elas demoram em torno de 10 a 15 minutos no aparelho por dia. Todos. Não tem nenhum que não seja. Na verdade, ela é associada, como é uma câncer, é um tratamento que normalmente são 3 modalidades, a cirurgia, a quimioterapia e a rádio. E a rádio dificilmente não entra como uma das modalidades de tratamento. Em alguns tumores a gente indica, isso a gente chama de tratamento concomitante, por exemplo, para tumores de reto, canal anal, cabeça-pescoço e alguns outros, mas em mama normalmente o tratamento é sequencial. Quando a paciente precisa fazer a quimioterapia, normalmente ela faz antes de fazer a radioterapia. Vida normal. Não é a radioterapia que causa o problema. O que causa o problema deve ser a doença. Mas a radioterapia em si não altera em nada, pode desviar-se. Isso varia também do sítio que a gente está tratando, né? Então, por exemplo, a braquiterapia, braque significa perto, né? E tele de longe, terapia de longe e terapia de perto. Então, a gente usa muito a braque para tumor ginecológico ou tumores de pele, coisas que a gente consegue chegar, né? No próximo do tumor. Já a teleterapia, que é a maior parte dos tratamentos que a gente, da técnica de tratamento que a gente faz, você tem uma fonte externa que emite a radiação para onde o paciente está tratando, que é a maior parte deles. A radiocirurgia, na verdade, é uma modalidade de tratamento, como é, por exemplo, um tratamento então, tridimensional, um tratamento com IMRT, uma radiocirurgia. Então, é mais uma modalidade. Normalmente, a radiocirurgia hoje em dia tem ganhado muita força. Ela tem esse nome porque você usa altas doses de radiação num pequeno volume de tumor. Né? Então é muito precisa que até se compara como se fosse uma cirurgia. Né? Então é uma técnica ablativa que a gente chama. Então, por exemplo, a gente usa muito em sistema nervoso central, que foi onde começou a técnica. E aí hoje em dia a gente faz em pulmão, coluna, fígado, pâncreas e outros sítios. Paciente que irradia região de estômago, esôfago, pode ter isso por causa da região, mas se tratar outro local, não tem náusea nem vômito. Hoje em dia no Brasil a gente tem aparelhos muito modernos, mas tem só um tipo de aparelho que a gente não tem aqui, que tem nos Estados Unidos, que chama protonterapia. É um aparelho que é muito caro, que tem até alguns projetos de comprar em consórcio esse aparelho aqui no Brasil, mas de restante, de prejuízo para o paciente, eu acho que a gente tem muito pouco. Os prótons, na verdade, que são partículas pesadas, então a diferença de um fóton que você trataria com a teleterapia normal, que na verdade o próton também seria uma teleterapia, né? Mas a diferença é a partícula, que você faz tratamento um pouco mais, você acaba entregando a dose de radiação só até onde você quer, você não tem mais a radiação espalhada para o resto do corpo, então isso é muito útil, por exemplo, para a pediatria, né? Mas a gente ainda não sabe se isso, são aparelhos muito novos, a gente não sabe se isso vai dar algum benefício realmente para o paciente. A gente olha no planejamento, na distribuição de radiação dentro do corpo do paciente, a gente vê que isso é diferente.
mas a gente ainda não sabe se é melhor. Ele é um acelerador de partículas. Dentro ele acelera uma partícula e faz os fótons, né? É um acelerador. No SUS você tem muito lugar onde você tem tratamento de alto nível, depende muito do serviço, né? Então, por exemplo, serviços como o ICESP, o AC Camargo, você tem todo tipo de tratamento que você precisa, né? Às vezes até mais que às vezes você consegue no convênio. Então é rápido, você consegue uma radiocirurgia, SBR, tudo quanto é tipo de tratamento você tem. Depende muito do serviço. E assim, a gente também está pegando a população aqui em São Paulo, né? Se você for talvez Brasil afora, a radioterapia realmente é muito precária. Tem um estudo muito interessante do Ministério da Saúde que eles compraram 80 máquinas de radioterapia que eles vão instalar aí pelo Brasil, né, justamente para tentar melhorar isso. Sim, sem problema nenhum. A eficácia de qualquer tratamento depende sempre não, do tipo de patologia e do estadio. Então, quanto mais precoce você pega o tumor, maior a chance de cura e maior a eficácia. Então, isso é muito relativo, mas o que depende é o estadio e a patologia. Por exemplo, tem seminoma, que é o tumor do testículo de homem, que tem uma chance de cura com radioterapia de quase 100%, mas tem que ser estadio precoce. Se você pegar estadios avançados, tem que fazer químio. Então não é a rádio, e sim o estadio e o tipo de patologia. Uma das maneiras que ele faz é quebrar a partícula de água, né? Ele quebra a partícula de água, é uma das ações. A gente dá, quando faz a radiação, é como se a gente desse pequenos tiros na célula. E aí, como é todo dia, se a gente der vários tiros, a gente acaba batendo na célula. E as células saudáveis continuam normais? Não, esse é um problema da radioterapia. Se eu pudesse fazer, sei lá, 10 mil grays, eu mataria qualquer tumor. Mas eu não posso por causa da célula normal. Então, o que limita a minha dose é o tecido normal, porque eu também atingo. Então, eu tenho que ver que tipo de célula normal está ao lado, quanto que eu posso dar, quanto que eu posso atingir para poder programar a minha rádio. Por isso que eu não consigo dar doses tão altas. Então, essa é uma pergunta difícil, porque, de novo, depende do estadio e da tipo de patologia. Tem tumores que têm mais chance de cura, como seminoma. Mama, estadios precoces, tem uma chance de cura alta. Mas a dificuldade hoje é a gente conseguir que o paciente chegue com estadios iniciais para o hospital. Então, se tiver... Criança é uma das patologias que mais cura. A leucemia em criança pequena, a chance de cura é altíssima. Então, se um paciente estiver com câncer de mama e fizer a quimioterapia antes, não, tem mais chance? Isso não. Depende de como ela pega. Por exemplo, é diferente eu pegar uma mama que tem um negocinho de 1 centímetro móvel do que eu pegar uma mama toda ulcerada. Então, essa de 1 centímetro móvel sem gânglio, chance de cura boa. Aqui está toda ulcerada ou maior. Então, quanto maior o tumor, aparecimento de gânglios maior, a chance de não ter cura, né? Controle local. A radioterapia tem sempre o controle local, para controlar a doença, para não voltar, ou para impedir que ela cresça, ou então para paliar dor e sangramento. Não, são coisas diferentes, elas caminham juntas, elas não competem entre si. Então, na verdade, o paciente faz quimio e faz rádio. Então, pode fazer até as duas juntas ao mesmo tempo, porque tem coisas que a quimio aumenta a efetividade da rádio. Elas não são competentes, né? Elas correm em paralelo.